Seja bem-vindo ao Esperança para o seu casamento, um desafio de 30 dias. Esse devocional você encontra aqui no YouTube e também no aplicativo da YouVersion e o link eu deixo na descrição do vídeo. Seu cônjuge não é o seu inimigo. É o tema de hoje, 8º dia do desafio. E deixa eu te falar uma coisa, você tem tratado o seu cônjuge como inimigo ou os problemas que vocês enfrentam juntos têm sido o inimigo? Pois é, a grande diferença, muitos casais, eles se perdem justamente nisso, eles tratam o cônjuge como inimigo e não os problemas. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Efésios 4, 25 ao 27 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Esse é um chamado muito forte para mim e para você, pois muitas vezes os demônios entram na nossa casa, entram na nossa vida, destrói tudo. Por quê? Porque em vez de dar lugar aquilo que o Espírito quer fazer, a gente acaba dando lugar às obras da carne. Então as obras do Espírito, que é paz, alegria, amor, domínio próprio, nada disso a gente coloca em prática dentro do lar. E a gente acaba usando da ira, da dissensão, da maledicência e um monte de coisa, e tudo isso tem atrapalhado o nosso casamento. Então, qual é a toxina do relacionamento? Direcionar a raiva para o cônjuge, construindo um muro de ressentimento e tratando como adversário. E como acabar com essa toxina? Expressar a raiva de forma honesta e oportuna, enquanto se une ao cônjuge para lutar contra o verdadeiro inimigo. Pois é, não é uma coisa fácil de se fazer e muitas vezes nos pegando justamente na toxina e não na prática de acabar com isso. Com o tempo, nós vamos, como diz o devocional, com o tempo, a raiva não resolvida vai construindo um muro e esse muro acaba criando uma separação entre nós, entre eu e o meu cônjuge. Em vez de construir um muro ao redor do casamento, nós acabamos construindo um muro entre nós. Isso é muito ruim. E aqui vai dizer assim: com o tempo, a raiva não resolvida constrói um muro, tijolo por tijolo, até que começamos a ver a pessoa que amamos como a fonte de toda a nossa dor. Essa é uma das táticas mais eficazes de Satanás. Ele nos convence de que o nosso cônjuge é o inimigo para desviar a atenção do seu verdadeiro plano de destruir o casamento. Satanás tem um plano que é destruir seu casamento. E isso ele vai colocando em prática bem suavemente, devagarzinho, sem causar alarde. E aí uma mágoa, outra mágoa, uma dor, outra dor. E quando você assusta, quando eu assusto, o nosso casamento tem um muro entre eu e o meu cônjuge. Então nós precisamos resolver isso. Com o tempo, a raiva não resolvida constrói esse muro. Então nós precisamos quebrar esse muro. Como que nós vamos fazer? Expressar a raiva honestamente, ou seja, pois escondê-la só causa amargura. E Paulo diz que uma pessoa amargurada, ela começa a contaminar muitas outras. Fique irado, mas não peque. É um desafio enorme não pecar quando se está irado. Porém, devemos aprender a comunicar os nossos sentimentos. Resolva em tempo hábil, não deixando a raiva apodrecer dentro de você e isso se tornar em ressentimento. Ou seja, uma pessoa amargurada, uma pessoa irada, ela vai criando, deixando coisas dentro dela e isso vai apodrecendo e virando ressentimento. E por último, não dê lugar ao diabo. O lugar ao diabo, esse lugar que acaba virando um lugar de adoração, adoração da murmuração, adoração do vitimismo, adoração da vontade de destruir o outro. Então o diabo ele vai fazendo você criar esse sentimento de destruição. E é tudo isso que nós não precisamos no nosso relacionamento. Pois é, precisamos dentro desse dia de hoje aprender a controlar a raiva, não dar lugar ao diabo, a pedir perdão e a perdoar. Tudo isso é muito eficaz.
Fica aqui então nossas reflexões. Seja honesto. De que maneiras você tem tratado o seu cônjuge como inimigo? E aí, mude, melhore. E você que está ouvindo já está bom? Cuidado. Aquele que, como diz Paulo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se seu casamento está muito bom, obrigado. Continue assim, que Deus te abençoe. Lutar juntos é sempre o ideal, mas há momentos em que nós também explodimos, nós extravasamos, e é nessas horas que convém pedir perdão, perdoar e ser perdoado. Amanhã nós vamos falar sobre os perigos de enterrar os sentimentos da raiva, enterrar os sentimentos da amargura. Eu espero que você não perca o próximo devocional. Que Deus te abençoe, que haja sempre esperança para o seu casamento e eu creio, é possível ser feliz em família. Deus te abençoe e até o próximo devocional.